Graça e paz, meus queridos, tudo bom? Meu nome é Davi e o objetivo do vídeo de hoje é nós realizarmos um estudo mais aprofundado sobre o primeiro capítulo do livro de Daniel, correto? Utilizarei como apoio um comentário bíblico, né? O nome do comentário é Comentário Bíblico da Reforma Protestante, e ele é em específico exegético do livro de Daniel e Ezequiel. Porém, iremos focar agora, nesse primeiro momento, no livro de Daniel, e em específico no seu capítulo 1. Antes de iniciarmos o estudo, antes de iniciar a leitura, e iremos nos, nos aprofundar em cada comentário de cada versículo, precisamos entender o que é que nós vamos de fato ler no livro inteiro. O livro de Daniel ele pode ser dividido em duas partes. A primeira parte, então, ele seria a primeira parte narrativa, né? Ele seria uma narrativa, uma história de como que Daniel ele foi levado para o Império Babilônico, como ele foi levado para trabalhar e tudo, né? No palácio de Nabucodonosor, de que forma, através da fé e da obediência a Deus, ele se manteve fiel à sua identidade e não se corrompeu aos costumes babilônicos, não deixou que Babilônia entrasse no seu coração, e como ele interpreta os sonhos de Nabucodonosor e suas visões do futuro. Vamos lá. E o capítulo 6 em diante, no caso 7 em diante, ele é doutrinário, ele é doutrina. Vamos ver também que o livro de Daniel ele é escrito em duas línguas. Originalmente, nos primeiros capítulos, ele é escrito em hebraico, sua língua nativa, do caso do autor Daniel, que entende-se e é aceito pela a maioria dos teólogos, é aceito que Daniel é o autor do livro que recebe o seu nome. É claro que isso foi um processo que foi construído ao longo da história da igreja. Não é desde o início, nem em todas as tradições rabínicas, que eles aceitam Daniel como um livro escrito por ele mesmo, e não aceita Daniel como profeta, porque grande parte das profecias da visão de Daniel são profecias em relação ao Messias, e isso entra em um sai um pouco da zona de conforto do povo judeu, né? Que ainda não crê que Jesus ele é o Messias e tudo mais. E grandes das visões e sonhos de Daniel têm a ver justamente com a vinda de Jesus Cristo. E ele se conecta. Na verdade, toda a Bíblia se conecta com Jesus, né? Toda a Bíblia ela é cristocêntrica. O fim dela, da Bíblia, termina em fim assim, entre aspas, né? A ponta, no caso que eu digo fim, é de finalidade, não fim de término. Ela aponta para Cristo, para Jesus. E não é diferente com o profeta Daniel. Todos os profetas, na verdade, profetizaram com a vinda de Cristo, né? Profetizaram, no caso, a vinda de Cristo. E Daniel também é a mesma coisa. Porém, o processo de aceitação de Daniel como profeta e o processo de aceitação do livro de Daniel como livro canônico foi uma coisa que foi trabalhando ao longo da igreja e ao longo dos séculos. Correto? Então vamos lá. Conteúdo Daniel, como eu falei, eu estou utilizando, acho que dá até de ver pelo reflexo do óculos. Estou utilizando o material de apoio, além da Bíblia. Nós vamos ler a Bíblia também, iremos utilizar o material de apoio para nos ajudar na leitura. Porém, vamos começar aqui com a introdução e depois iremos para a leitura. Eu vou tirar o óculos por conta do reflexo, né? Fica no reflexo aqui. O conteúdo do livro de Daniel é misto, é parte história e parte doutrina, como eu já havia comentado. A primeira parte do livro relata a história do que aconteceu àqueles que estavam na Babilônia durante o exílio, começando primeiro com indivíduos em particular, e então toda a Igreja de Deus. Né? A gente vê que os primeiros capítulos, né, eles são focados, né, no que acontece com o povo de Deus durante o exílio de Babilônia, porém ele dá um foco maior em Daniel e seus três amigos, e posteriormente ele vai falar de todos os filhos de Deus, né? No caso os filhos da casa de Judá, os filhos de Judá e tudo, né? No caso os filhos de Israel, os filhos de Deus, a igreja do Senhor. Mas inicialmente ele dá um foco, uma ênfase maior nos quatro personagens principais, né? Daniel e seus três amigos. Sadraque, Mesaque e Abednego, na verdade foram os nomes que eles receberam cativos. Eles têm um outro nome que, de memória, sem olhar aqui, eu me esqueci, porém na Bíblia eu falo, e a gente vai ver isso aqui já logo a seguir. E aqui a gente vai pular essa parte, porque ela é uma parte um pouco complexa.
Não, eu vou falar porque é um estudo mesmo e tal, né? A gente não come só o filé, né? A gente pega a parte que é chata também no estudo, né? A gente não pode ficar estudando somente o que a gente acha como legal. Vou botar uma musiquinha também aqui. Bom, como eu havia dito, né? O livro, ele até ele ser aceito como um livro cânon da igreja, ele passou por um processo de aceitação ao longo dos tempos, né? E a gente vai ver isso também aqui agora. Bom, o tópico do comentário, né, é o seguinte, né? Está escrito: divisão do livro e seu lugar na igreja. Segundo o teólogo Henrique Bullinger, ele diz o seguinte: dividiremos o livro de Daniel em duas partes. A primeira parte é composta dos primeiros 6 capítulos, cobrindo 6 eventos bem conhecidos, cheios de instruções e utilidade. No caso, até a gente consegue ver aqui no início dos capítulos quais são esses acontecimentos que vão ser narrados nesses 6 primeiros capítulos, né? Como diz aqui, cobrindo 6 eventos. Bom, o primeiro evento é a educação de Daniel e outros jovens hebreus na corte de Nabucodonosor, ou seja, no caso, a, a, não é deportação e não é extradição o nome, mas no caso, né, o exílio em si, né, de Daniel e seus amigos para Babilônia. O segundo evento, de 6, né, é o decreto que Nabucodonosor faz, e o sonho do rei, que é interpretado por Daniel. O terceiro decreto, o livramento de Daniel do fogo da fornalha ardente. O quarto acontecimento, no quarto capítulo, é o édito do rei, um outro sonho que o rei tem, né? E então a sua loucura, quando o rei começa a agir que nem um animal e tudo mais, o sonho dele e a loucura. Esse é o quarto evento que é narrado no livro de Daniel. O quinto evento, o banquete do rei. E no sexto, Daniel sendo livrado da cova dos leões. Mas vamos continuar. A primeira parte do livro é discutida na ordem. Seguindo-se a estes eventos, o livro tem outros 6 capítulos. Nestes capítulos estão visões que apresentam. Nesse capítulo que ele fala aqui, na verdade, ele se refere aos 6 posteriores, né? Nestes capítulos estão visões que apresentam algumas das monarquias e reis do mundo, o reino de Cristo, o anticristo, o fim do mundo. A respeito disso, falaremos novamente no momento e no lugar apropriado, ou seja, no caso ele vai narrar isso aí posteriormente, né? Aqui no livro mesmo, no comentário bíblico ele vai trabalhar sobre isso, não agora. Embora o livro de Daniel fosse antigamente exposto na Igreja de Cristo e pregado a cristãos, existem hoje aqueles que se recusam a fazer isto porque estão convencidos de que, depois do Evangelho de Cristo e do ensino apostólico, nada deve ser pregado ou explicado na igreja aos cristãos. A galera que prega, que fala que Jesus ele aboliu a lei não tem mais serventia hoje porque nós temos Cristo e tudo mais. De fato, Cristo na verdade não aboliu a lei, ele cumpriu toda a lei perfeita de Deus, que não era imperfeita, ela era perfeita, né? Paulo fala isso, que na verdade era nós que somos imperfeitos e não conseguimos cumprir a lei de Deus. Porém, toda a lei de Deus, ela cumpre-se em Cristo. Então, Cristo não exterminou, Cristo não aboliu a lei. Ele resumiu a lei em duas: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, né? Porém, essa galera pensa que o Antigo Testamento ele foi anulado. Não serve mais de nada o Antigo Testamento, que serve agora somente as boas novas do Evangelho. Errado. Claro que o Antigo Testamento, né, o que os profetas falavam, não pode se sobressair com a obra salvífica de Cristo. Mas, como eu falei, os profetas eles apontavam para Cristo. E se tu negligencia o Antigo Testamento, tu perde muitos ensinamentos, muitas histórias, muitas coisas que são edificantes para a tua vida. Então, durante muito tempo, mesmo sendo um livro profético que apontava para Cristo, que profetizava sobre a vida de Cristo, o reino de Cristo sobre a terra e o fim do tempo, ele durante muito tempo ele não foi pregado nas igrejas, por conta que desconsideraram todos os profetas, na verdade, quando Jesus veio e consideraram apenas o ensinamento de Jesus e os ensinos apostólicos.
Desse modo, eles excluem os ensinamentos do profeta, os quais, não obstante, dão testemunho do evangelho, como falei, do ensino dos apóstolos, e são repetidamente discutidos pelos apóstolos do Senhor. Desse modo, erram. Na verdade, o próprio Jesus ele fala sobre esses profetas, né? Ele cita, né? Esses profetas apóstolos também citam, né? Os antigos profetas quando conversam com Jesus, né? Primeiro ele cita o próprio João Batista, quando falam que João Batista estava batizando mais do que ele e tudo. Também fala de Elias, quando Jesus pergunta, né, para, o que é que estão dizendo sobre mim e tudo, né? Então, os judeus, o pessoal estão falando que você é Elias, outros falam que você é outro profeta, pá, 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 pá. Aí, quem tu diz que eu sou? Você é verdadeiramente o filho de Deus, tal, 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 tal. Ninguém negará, suponho, que existe uma grande necessidade na Igreja de Cristo de que o reino de Cristo seja feito claro e liberto deste mundo desprezível. Daniel, de maneira bela, descreve através de profecias o reino de Deus e verdadeiramente mostra o reino do mundo como falso e perecendo. Estas coisas devem ser pregadas para o povo de Deus, para que eles mantenham a verdadeira fé, sejam consolados em circunstâncias tristes e, quando deprimidos, tenham o espírito elevado. Quando Daniel descreve a Igreja de Deus, ela está sempre tendo que ser preservada em meio a circunstâncias difíceis, tendo sido verdadeiramente cortada de sua ligação com o templo em Jerusalém somente para aumentar a glória e a adoração a Deus entre os gentios. O que mais ele ensina, a não ser que os fiéis são fortalecidos na verdade em meio às lutas. O livro de Daniel é um grande ensino de que, mesmo nas adversidades, né, o cristão, ele pode, na verdade não cristão, na verdade, né, porque na época cristão é quem aceita Jesus Cristo como seu Salvador, né, e confessa Cristo como Deus e Senhor de sua vida. Mas o ensinamento também serve para os cristãos do dia de hoje que aceitaram Jesus. Porém, o livro de Daniel é um ensinamento e um exemplo a ser seguido de como que você consegue se manter fiel a Deus através da sua obediência à sua palavra e através do seu coração que está preenchido com a palavra de Deus, com os ensinos de Deus. Vamos ver isso quando começarmos a ler aqui a Bíblia, não se preocupe não. Depois do advento de Cristo, Paulo foram mandado como apóstolos aos gentios. Li errado. Depois do advento de Cristo, Paulo foi mandado como apóstolo aos gentios. Isso é verdade. De certo modo, Daniel também era mestre entre os gentios, porque Daniel ele era um jovem culto, um jovem de sabedoria, um jovem de conhecimento, né, que adquiriu tudo isso, né, dado por Deus quando ele decidiu não contaminar-se em seu coração com as iguarias e manjares, comidas, né, e bebidas do rei. Então ele foi concedido graça, conhecimento e cadê, certinho? Foi concedido graça e misericórdia. Deus concedeu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos, né? Então, da mesma forma como Paulo ele era um apóstolo dos gentios, Daniel também era um sábio dos gentios, porque ele estava numa terra gentia, estava numa terra que não era dele, estava na terra que era dos seus inimigos, conquistado, né, por Babilônia. Não foi conquistado pelo o reino babilônico, na verdade, né? Não é pelo reino babilônico, né? Ele estava na terra de caldeus, misturado com o povo de caldeus, com a cultura dos caldeus. Porém, ele foi um influenciador em sua própria terra e um intercessor, claro que no sentido direto mesmo, de alguns caldeus, e nós também vamos ver isso quando lermos o texto. Já disse, não se preocupe, que vai ter Bíblia aqui ainda. Ahn, Certamente ele propagou a glória de Deus mais ampla e esplendidamente todo mundo, entre o povo de Deus espalhado e aflito, do que se eles estivessem sendo governados e vivendo em paz. Ou seja, aqui ele comenta, né, que Daniel ele espalhou e provou a glória de Deus para o povo, né? Ou seja, provou para o povo e provou também para os seus inimigos que Deus ainda estava com ele, aonde? Em meio das dificuldades e no meio das provações. Coisas que provavelmente não teria acontecido se ele estivesse ainda na sua zona de conforto. É isso que o comentarista ele quer
passar aqui. Mas, se um exemplo dentre muitos é capaz de se destacar para o ensino da Igreja de Deus, quem, eu imagino, proibiria os exemplos dados por Daniel, que são quase verdades universais na história do mundo, de serem aplicados na Igreja de Deus? Aliás, porque o nosso Senhor, ele mesmo nos estimula a ler Daniel em Mateus 24. Pois, embora ele pareça não falar sobre nada além da destruição da cidade, não obstante, não muito diferente, isso corresponde ao que foi dito pelo Senhor, concernente ao fim do mundo. Ou seja, o que ele quis trabalhar aqui, o comentarista, é o seguinte: ora, se da mesma forma que um único jovem conseguiu influenciar toda uma nação e tudo mais com seus preceitos, com a sua obediência a Deus, por que que nós não deveríamos ensinar sobre, e não deveríamos pregar sobre Daniel na igreja hoje? Isso aí, no caso, na igreja primitiva, como estava decidindo se Daniel era um livro canônico ou não. Até que decidiram que ele é um livro canônico. Deixa eu abaixar aqui. Pois é. Pedro, o apóstolo, não nos proíbe de pregar e ler Daniel, quando testifica que o profeta tinha o Espírito de Cristo nele e que ele procurou e inquiriu cuidadosamente sobre o advento de Cristo. Aí a referência a primeira carta de Pedro, né? Epístola, na verdade, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 11. Bom, segundo tópico, esse aqui ainda não é os comentários, é uma coisa boa para vocês verem, mas que vai ficar para a segunda aula. Não, eu vou dividir esse vídeo em dois, na verdade, né? Pra não ficar muito pesado para quem tá assistindo.